Vou cumprimentar o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Osório. Professor Luiz Felipe Osório, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo o público do Faixa Livre. Luiz, eu quero agradecer aqui a tua presença. Eu estou com o teu áudio meio baixo. Eu não sei se o problema aqui está no nosso microfone. Eu vou até aumentar, tentar dar uma melhorada aqui no teu retorno de áudio. Você me escuta bem, né, Luiz? Opa! Não sei se ele está me ouvindo. Tivemos um pequeno travamento aqui na fala do Luiz Felipe. Luiz, você me escuta bem, né? Sim, perfeitamente. Agora sim, melhorou um pouquinho aqui o teu áudio. Quero agradecer a tua presença, Luiz, para a gente falar um pouco sobre uma série de assuntos do quadro internacional que estão repercutindo ao longo desses últimos tempos. Eu queria começar falando sobre, talvez esse mais, não posso dizer mais importante, mas enfim, o que tem ganhado maior repercussão, que é essa Assembleia Geral da ONU que acontece a partir de amanhã. Amanhã começam os debates entre representantes ditos de alto nível. E o primeiro chefe de Estado a falar é justamente o presidente Lula, como sempre acontece lá na ONU. O discurso do Lula cercado aí de expectativas, a primeira viagem internacional do nosso presidente depois do tarifaço imposto pelo Donald Trump, justamente em território inimigo, entre aspas. A situação se agravou ainda mais, né, Luiz, após essas restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos ao deslocamento de autoridades brasileiras lá em Nova York, as sanções impostas diante do julgamento do Jair Bolsonaro. O caso aí do ministro Alexandre Padilha, que acabou se recusando aí aos Estados Unidos por conta das sanções aí impostas ao deslocamento dele lá na Assembleia Geral da ONU lá em Nova York. Eu queria te perguntar o que a gente pode esperar desse discurso do Lula, um discurso muito esperado lá nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar aí do que o presidente brasileiro vai falar na abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã, Luiz? Bom, Anderson, de fato o cenário internacional anda muito palpitante, né? E a velocidade da política internacional, que normalmente é mais lenta, né, anda bem mais acelerada do que a nacional. Então, muita coisa está acontecendo, tem muito assunto para a gente tratar aqui, e esses desdobramentos estão ganhando um ritmo muito forte, e vamos ver, né, como que as coisas vão se manifestar aí para o futuro. Mas em relação ao discurso agora na Assembleia Geral da ONU, sempre bom lembrar, né, muita gente às vezes estranha, que o Brasil ele é o primeiro a inaugurar todo ano, né, essa reunião ordinária, né, a Assembleia Geral faz essa reunião todo ano, e o Brasil é o primeiro a discursar em função muito, né, da ação do Brasil logo no início da ONU. Para muita gente, interpreta que essa condição é dada ao Brasil pelo fato do Brasil ter ficado de fora de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Esse pleito por um assento permanente foi um pleito que o Brasil levantou durante toda a existência da Liga das Nações, que foi um experimento, né, uma organização internacional pretérita à ONU, não conseguiu, e por isso mesmo, né, saiu da Liga das Nações antes que ela acabasse. Esse pleito continuou muito presente, também muito em função da importante participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil também não obteve êxito. Ainda assim, né, obteve cargos importantes, como, por exemplo, a primeira presidência de uma assembleia, de uma reunião, né, da Assembleia Geral da ONU. A presidência foi, então, do chanceler Oswaldo Aranha. E aí o Brasil foi, a partir disso, né, dessa presidência e desse pleito, dessa dívida, de alguma maneira, que a ONU tinha com o Brasil, ganhando essa condição de primeiro a discursar, que vai seguindo aí os anos, né, vai se perpetuando ao longo dos anos. Então, o Brasil é sempre o primeiro a falar, o que, claro, gera, de fato, uma expectativa. Só que nós temos que ter claro aqui, na Assembleia Geral, ela é a caixa de ressonância da política internacional. É ali que vão aparecer os anseios, né, os desejos, as bandeiras políticas podem ser hasteadas, é o palco da discussão. Né? A ação prática ela está muito mais vinculada ao Conselho de Segurança, que é, sim, o órgão de cúpula da ONU. Agora, isso não invalida em absolutamente nada a importância desse palco político. Né? Quanto mais na situação de hoje, né, ter um palanque onde se possa fazer ou manifestar a política internacional pelos mais variados países, não só através dos grandes veículos de mídia, já é por si só uma conquista. Né? E não foi uma coisa simples. Né? O fato de todos os estados ali discursarem no mesmo pé de igualdade, terem o mesmo direito a voto, o mesmo peso de voto ali dentro,
é, de alguma maneira, uma disputa, uma conquista histórica ao longo do tempo. Muito bem. O que a gente pode esperar, né, do governo brasileiro nesse momento é que ele reforce aí os pilares da política externa desse governo Lula III. Né? Deve ser um discurso que vai abarcar muito a questão da erradicação da pobreza no mundo, né, do reforço e necessidade de reforma das instituições multilaterais para que haja uma certa melhora, uma defesa, né, de alguma maneira, e um protesto em relação a tudo que vem acontecendo no que hoje se chama de justiça climática, né, ou discussão mais aprofundada um pouco sobre as mudanças climáticas do mundo, e esse discurso que o Lula representa bem, né, pelo desenvolvimento dos países da periferia. Isso deve, de alguma maneira, aparecer. E, provavelmente, também uma menção à questão da Palestina, ainda que, a meu ver, deve ser uma menção um pouco mais tímida. De toda forma, né, essas rusgas que estão sendo colocadas aí em relação a Brasil e Estados Unidos, que de fato são reais, mas, a meu ver, também estão um pouco superdimensionadas. Né? São disputas, são pressões. Esse tipo de pressão os países periféricos sofrem o tempo inteiro, né, dos países das grandes potências. Então, essa coisa também da restrição de passaporte, demorar um pouquinho mais para voltar de relacionar certas restrições a políticas públicas do Brasil, como mais médicos, né, no caso do Padilha, é uma forma do Trump pressionar os assuntos internos aqui, de politizar, né, de chamar a atenção para a linha política dele. Agora, efeitos práticos em relação a isso, acho que são de menor ordem, né, de menor importância. Padilha, inclusive, está muito certo, que não ia aos Estados Unidos por isso. Luiz, qual deve ser o tom do discurso do Lula em relação a essa situação envolvendo os Estados Unidos, essas sanções impostas pelo Donald Trump? Eu acho que toda a expectativa gira em torno do tom que o presidente brasileiro vai dar em relação a esse tema. O que é que a gente pode esperar do discurso em relação às sanções estabelecidas pelos Estados Unidos propriamente dito? Você acha que o Lula vai partir para um debate mais franco em relação a isso? Vai denunciar essa ação de maneira mais firme, ou Lula vai fazer ali aquela posição dele de conciliador e vai, diante do histórico que ele tem, meio que minimizar essas ações do governo dos Estados Unidos, ainda mais estando lá em Nova York? Não me parece que ele vai ter uma postura muito franca, né, muito direta em relação aos Estados Unidos, mas vai fazer o que ele tem feito desde o início, né, ou seja, defender o diálogo, né, de alguma maneira chamar a atenção por a necessidade de um certo livre comércio, né? Ainda que lembremos nós, mesmo antes do tarifaço, né, havia tarifaço. Mesmo antes desse tarifaço do Trump, havia tarifas sobre o comércio internacional. E no que tange ao Brasil, tarifas pesadas sobre aquilo que o Brasil sempre foi forte na concorrência internacional. Mas, de toda forma, o tarifaço é uma intensificação desse processo. E uma intensificação que veio numa política do Trump de renegociação com todo o mundo, com todos os países, inclusive com os aliados mais diretos, mais automaticamente alinhados com os Estados Unidos, o que mostra também que ser aliado com um alinhamento automático não é grande vantagem assim, né, no plano internacional. Mas houve essa renegociação geral e, no caso brasileiro, né, a renegociação veio acompanhada de uma pressão política sobre os assuntos internos aqui, fundamentalmente vinculando, né, as tarifas à questão da reabilitação do Bolsonaro para a corrida eleitoral. Isso é importante também ter em mente. Mas não me parece que o Lula, dada a postura moderada dele, conciliatória, não vá num discurso desse acirrar ainda mais os ânimos, mas vai colocar um pouco de água na fervura, de maneira que isso seja tratado como uma rusga. Até porque é isso, né, Anderson? As pessoas estão dando uma importância, muitas vezes exagerada, porque as tarifas são algo que fazem parte da soberania nacional. São algo comum, inclusive, muito comum no comércio internacional, há muito tempo. Inclusive, há acordos internacionais sobre tarifas. A Organização Mundial do Comércio tem um papel importante nesse tipo de tratamento desse assunto no âmbito multilateral. Então, ou seja, isso é uma coisa que faz parte. O que não faz parte, o que chama a atenção de muita gente, é a maneira unilateral, é a maneira que o Trump vem fazendo, vinculando isso com pressão política interna nos estados, dá uma renegociação muito unilateral, muito impositiva, isso chama a atenção, mas também faz parte do jogo. É importante a gente ter essa medida, né? E chama a atenção para uma coisa, logo quando o governo Lula assumiu,
a tal conhecida como taxa das blusinhas, que o governo colocou sobre produtos, principalmente chineses, que estavam sendo vendidos na internet a determinado valor. Isso também é uma forma de tarifaço, né? Uma forma de colocar tarifas a certos produtos, ou seja, está dentro do jogo da soberania, está dentro do jogo ali da política internacional. É importante também ter isso em mente. O Luiz, em relação à Assembleia Geral da ONU em si, o que, é que a gente pode esperar desse encontro de lideranças internacionais? Ontem, talvez uma primeira sinalização do que a gente pode ter por lá foi o fato de Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecerem oficialmente a existência do Estado palestino durante aqueles discursos prévios já no encontro. O que, é que a gente pode esperar dessa Assembleia Geral? Você tem boas expectativas para além, obviamente, do discurso do Lula, esse diálogo entre os diferentes países? O que é possível esperar desse encontro? Sim, está na agenda, inclusive, do Lula, né, uma reunião para tratar sobre a questão palestina na ONU, né, simultaneamente à reunião da Assembleia Geral ali, né? Mas, de toda maneira, o que acontece? Em relação a esses foros multilaterais, principalmente no que tange à Assembleia Geral, a expectativa é que as bandeiras políticas sejam levantadas. Eu acho que também a gente não pode ter expectativas que superestimem o que é a Assembleia Geral da ONU. Ali não está, ela não é o foro adequado para se ter ações concretas, né? Ele é o foro adequado para se fazer política, para se levantar as bandeiras, para se questionar as questões. Esse momento agora, muito em função do que vem acontecendo, né, em Gaza desde há quase 2 anos, a causa palestina voltou à tona com toda a força. Inclusive, lembremos nós, né, se há 5 anos atrás a causa palestina fosse levantada aqui, ela não teria repercussão nenhuma, não teria a mesma força que está tendo agora. E, claro, esse reconhecimento muito atrasado, né, de muitos países que têm um alinhamento muito estreito com os Estados Unidos, é um reconhecimento que, a meu ver, não muda muito o jogo, até porque, Anderson, isso é uma coisa que as pessoas às vezes passa batido pelas pessoas, né? Para que um Estado seja reconhecido pela Organização das Nações Unidas, e que é um reconhecimento importante no sentido de mostrar amplitude e universalidade entre os pares, né? No direito internacional, é muito importante que os pares reconheçam as suas contrapartes. Então, ou seja, o reconhecimento de um Estado se deve muito à ação dos outros. Os outros precisam reconhecê-lo enquanto tal, enquanto soberano, enquanto um Estado-nação. Para que esse reconhecimento, que é algo muito fluido, seja concretizado, a ONU tem um papel importante, dada toda a representatividade que ela tem, o alto número de Estados-membros que ela tem. Então, ou seja, o reconhecimento da ONU é fundamental. A Palestina já tentou, em vários momentos históricos distintos, esse reconhecimento na ONU. O último, inclusive, foi durante 2011, aquele momento em que cai o Hosni Mubarak no Egito, né, num movimento conhecido como Primavera Árabe, e se abre ali um flanco para a possibilidade de mudanças na relação entre Egito e Palestina, o que acabou até não acontecendo com a chegada do Al-Sisi ao poder. Mas, de toda maneira, em variados momentos históricos, a Palestina tentou esse reconhecimento da ONU. Ela não obteve em momento nenhum. Por quê? Porque na Assembleia Geral ela conseguiu o quórum necessário. Tá? Ou seja, qual é o quórum necessário da Assembleia Geral? Que 2/3 do total de membros da ONU, que hoje está em torno de 193, 194, 2/3 desse total reconhecessem o país. E isso foi feito na Assembleia Geral. Ou seja, há um número significativo de países pelo mundo que reconhecem a Palestina enquanto Estado. Inclusive, reconheciam antes de 7 de outubro de 2023. Acontece que, para o reconhecimento de um Estado da ONU, não basta apenas o aval da Assembleia Geral, precisa passar também pelo crivo do Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança, que é o órgão de cúpula, que é o órgão que efetivamente se toma decisões que vão ter repercussão direta na prática, ali onde os estados têm peso de voto distinto, porque aqueles que detêm o assento permanente têm poder de veto no seu voto, ali as coisas mudam, porque os Estados Unidos sistematicamente votam contra o reconhecimento do Estado palestino. Inclusive, né, a sombra da Assembleia Geral, da reunião ordinária da Assembleia Geral dessa semana, que tem muita repercussão, aconteceu semana passada uma reunião do Conselho de Segurança, na qual
o reconhecimento do Estado palestino foi vetado pelos Estados Unidos. E foi vetado numa votação muito emblemática, 14-1. Ou seja, são 15 membros do Conselho de Segurança, 14 votaram favoráveis e os Estados Unidos, vetaram. Isso significa que não passa a resolução de reconhecimento. Então é bom também a gente ter isso em mente, até porque esse reconhecimento em atraso dos aliados dos Estados Unidos me parece até um certo escárnio, né? Considerando todo o desdobramento em Gaza. Agora, Luiz, de toda forma, esse reconhecimento de Portugal, Reino Unido, Austrália, Canadá, Reino Unido, aliado ao governo Donald Trump, aliás, Trump esteve lá no Reino Unido na última semana, enfim, foi recebido pelo rei, enfim, toda a família real lá, não vou nem comentar isso, mas o Donald Trump foi recebido lá no Reino Unido. O fato da gente ter o reconhecimento desses países, isso, de alguma forma, não aumenta a pressão em relação aos Estados Unidos no que diz respeito ao reconhecimento aos Estados Unidos e ao Estado sionista? Obviamente, o Duda Davidson, nosso camarada aqui, mandou a seguinte mensagem: não esquecer que Israel chama esse movimento pelo reconhecimento do Estado palestino de terrorismo diplomático. São uma piada. Essa ação dos países, Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá, reconhecendo o Estado palestino, isso não aumenta a pressão em relação aos Estados Unidos para o reconhecimento? Sim, sem dúvida. Antes tarde do que nunca, né? É bom pensar dessa maneira para a gente também não perder, né, a análise mais fria das coisas. Mas, de toda maneira, essa pressão ela está sendo colocada não apenas por causa desse reconhecimento. Né? Esse reconhecimento desses países aliados dos Estados Unidos é um reconhecimento fora do tempo histórico e, vamos dizer assim, ele é muito mais consequência da pressão que está sendo exercida por Israel, sobre Israel e, consequentemente, sobre o imperialismo, que é quem, de fato, banca todo esse genocídio em Gaza, e essa pressão se deve, em muito, à resistência das milícias armadas na Palestina, fundamentalmente do Hamas, que é a principal delas. Ou seja, é importante a gente ter isso em mente. Né? O fato de uma força irregular que trava uma guerra de guerrilha, né, que não é um exército nacional constituído, está segurando até agora, quase 2 anos de conflito, forças tão potentes do ponto de vista militarmente e da inteligência, da tecnologia, como Israel, e todo o apoio que ele vem recebendo dessas grandes potências, apoio logístico, apoio material, apoio financeiro, é de um espanto tremendo. É muita pressão que está sendo colocada sobre eles. Inclusive, essa pressão se reflete em determinados atos que vão demonstrando muito mais desespero do que um certo cálculo político, como, por exemplo, bombardear um terceiro Estado, o Catar, né, e principalmente querendo matar os mediadores da questão. Ou seja, né, essa acusação que o nosso ouvinte aqui lembrou de terrorismo diplomático, ela vai, inclusive, na contramão desse tipo de ação, né? Porque você quer acabar, quer matar com quem está promovendo o diálogo, a mediação, inclusive, né, que seria a alternativa mais pacífica dentro do plano internacional. Então, isso não denota exatamente um grande cálculo político, mas sim um desespero, né? E, de alguma maneira, se vê o cerco se fechando, porque isso vai forçando com que essa guerra vá cada vez mais se internacionalizando, pelo menos se regionalizando ali, se alastrando pela região ali, considerando que já é, por si só, uma guerra internacionalizada, considerando todo o apoio externo dado, né, aí ao governo de Israel, e todas as manobras, né, as rusgas com o Irã também ficaram muito mal explicadas, né, e se encerraram do nada. Ou seja, é importante a gente ter em mente que esses 2 anos que se completam agora, muito em breve, marcam aí um momento de uma resistência heróica, de uma resistência talvez sem paralelos na história, e dada a desproporção das forças em conflito. Não tem dúvida, é importante a gente ressaltar isso. Para além, obviamente, da Assembleia Geral, Assembleia Geral da ONU, a gente tem outros temas aqui para repercutir no nosso programa. Eu queria continuar falando dos Estados Unidos, porque ontem começou lá o funeral do ativista de extrema-direita lá, o Charlie Kirk. Contou, inclusive, com a presença do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Mais de 100 mil pessoas estiveram ali nesse funeral. Enfim, repercutiu o assassinato dele aqui na semana anterior. O presidente dos Estados Unidos, inclusive, disse em discurso que o ativista se tornou
Mártir pela Liberdade. Luiz, o que é que a gente pode falar sobre esse episódio? Você vê esse assassinato do Charlie Kirk como algo que fortalece o discurso da extrema-direita ou, de alguma forma, pode enfraquecer o Donald Trump? Como é que você vê o dia seguinte desse episódio lamentável do assassinato desse ativista de extrema-direita? Como é que ele está repercutindo e, especialmente, em relação à extrema-direita nos Estados Unidos, Luiz? Aqui você tem uma certa ponderação, né, porque as informações são muito truncadas, né, de todas as formas e tal. Mas o que me pareceu ali, pelo todo o ato envolvido ali, né, que houve também uma certa espetacularização desse assassinato. Né, e espetacularização por quem planejou o assassinato. Né, você tem várias maneiras, né, de eliminar, vamos dizer assim, uma pessoa mais discreta do que essa como foi feita. Ou seja, a ideia justamente era gerar uma grande repercussão para que isso ganhasse cada vez mais monta. Né? E esse acontecimento me lembrou muito, né, a campanha do Donald Trump, na qual ele também foi alvejado aí por um tiro, e por muito pouco também não aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu com esse rapaz agora. Então, ou seja, me parece aí que existe, de alguma maneira, uma certa articulação, né, que é difícil também a gente ficar acreditando que às vezes é um rapaz isolado, uma coisa, um ato muito isolado. Tem que entender como que essas configurações vão se dando. Isso não é simples, porque não é nada colocado abertamente, né? Mas é preciso entender que foi um ato político, sobretudo, né? Antes de ser um crime, tudo é um ato político que se coloca e traz ao debate essa questão da liberdade de expressão, né, da extrema-direita. Eu não conhecia a fundo o rapaz, já tinha ouvido uma coisa ou outra, mas não sabia exatamente das posições dele. Me parece que ele vinha mudando de posição recentemente, né, principalmente em relação à questão da Palestina. Já estava fazendo algumas críticas a Israel. Foi o que mais ou menos eu peguei nesse momento. Mas é isso, me pareceu um rapaz muito influente dentro da extrema-direita, um cara que era muito ouvido, que influenciava muita gente. E aí, né, esse tipo de ato político dentro da política nacional dos Estados Unidos se mostra muito comum, né, atingindo não apenas pessoas como ele, mas até presidente da República, né, e outras autoridades. Né, isso é relativamente comum aí dentro da política estadunidense. Então, assim, há que ter uma certa cautela, né, para a gente analisar, mas de fato foi um assassinato para gerar discussão política, para gerar embate, e claro, aí nessa hora cada corrente política vai puxando para o seu lado. Né? E o Trump está tentando, de alguma maneira, estimular sua base, se fortalecer, tentando se valer desse fato, que foi um ato político, de alguma maneira, para direcionar as coisas para o seu lado. Tem dúvida. Eu queria continuar tratando dos Estados Unidos, viu, Luiz? Porque depois de a gente ter, na semana passada, aquela suspensão do programa do apresentador Jim Kimmel, pela rede de TV ABC, após ele ter feito alguns comentários sobre justamente o assassinato do Charlie Kirk, algo que foi entendido como uma censura por parte da empresa diante das pressões do trumpismo. Uma outra notícia acabou surpreendendo lá nos Estados Unidos nesses últimos dias. Um documento do Pentágono impôs novas restrições a jornalistas que trabalham no órgão. O texto determina, Luiz, que qualquer notícia sobre o Departamento de Guerra divulgada pela imprensa seja, abre aspas, aprovada por autoridades apropriadas antes da publicação, mesmo se não for confidencial. Fecha aspas, texto aí do Pentágono. As novas diretrizes também restringem a movimentação de jornalistas desacompanhados pelos corredores do Pentágono. O porta-voz do departamento, Sean Parnell, disse que as novas regras são básicas de senso comum, feitas para proteger informações sensíveis. Luiz, você também considera essas novas regras como básicas de proteção de informações? Enfim, dá para a gente dizer que há uma tentativa do governo Donald Trump de censurar o trabalho da imprensa lá nos Estados Unidos a partir desses últimos episódios? Vamos ter em mente aqui o que é, né, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Né? Ela é um direito, um princípio, um valor, trazido, né, pelas revoluções burguesas. A burguesia, quando estava fora do poder, né, na tentativa de derrubar a aristocracia, qual foi bem sucedida, né, a burguesia levantou essa bandeira que foi, né, de fato, uma bandeira progressista, de maneira geral. A liberdade de expressão é uma maneira de você contestar
naquilo que está dado, de maneira de levantar o pensamento, levantar a crítica, e que de fato é importante. Claro que a gente está tomando ela aqui num sentido mais abstrato, no sentido geral, idealizado, e a gente, ao longo da história, né, quando vai para um âmbito mais concreto, vai percebendo que a liberdade de expressão é um valor permanentemente atacado, e atacado principalmente pela própria burguesia a partir do momento que ela chega ao poder político. A partir do momento que ela vai chegando, não apenas pelos processos revolucionários, como aconteceram, né, inicialmente em França e Estados Unidos, mas também por movimentos de composição com a aristocracia, como aconteceu em boa parte dos países europeus, ela vai, de alguma maneira, tolhindo a liberdade de expressão e vai manipulando isso conforme os seus desejos, a sua vontade. E a classe trabalhadora, aqueles que contestam a burguesia, de alguma maneira vão se valendo da liberdade de expressão para poder também manifestar, fazer a sua política, né, colocar as suas questões em voga. O próprio Marx, né, escreveu muito e militou muito em favor da ampla e restrita liberdade de imprensa, de expressão, ao longo de toda a sua vida, né, até porque ele foi vítima dessas restrições, de perseguições, de privações que fizeram se exilar em vários países, né, e terminando seu exílio na Inglaterra. Mas, ou seja, isso não é um debate novo, isso não é uma coisa nova que está colocada no horizonte. O fator novo aqui, talvez, Anderson, e aqui, por exemplo, na nossa própria ditadura civil-militar, muita gente defendeu, né, amplamente, talvez era o valor mais defendido, aí, a liberdade de expressão, ou seja, não está também tão distante da gente aqui e tal. E hoje em dia o que está chamando a atenção é que essa bandeira vem sendo levantada e muito pela própria extrema-direita, né, que vai contestando e questionando. Isso mostra o quê? Né, que a extrema-direita não exatamente é aquela que está no poder. Né, ela não está sob o controle das coisas, senão ela seria a favor da restrição da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Né? Ou seja, essa questão em torno dos Estados Unidos agora mostra duas coisas aí. A primeira é que antes do Trump baixar essas restrições à liberdade de imprensa lá, não havia plena e restrita liberdade de imprensa. A gente sabe que os grandes conglomerados, os grandes monopólios de veículos têm a sua linha. Só que não é uma linha que coincide com a linha política do Trump. E aí começa a dar esse curto-circuito. Né? Assim como, de alguma maneira, também a gente vê no Brasil isso acontecer. Ou seja, é uma disputa intra-burguesa, entre dois lados aí da burguesia, que estão se digladiando para ver quem consegue aí a hegemonia política, quem consegue aí a liderança política dentro, né, desse governo, dentro da lógica da política nacional. E, ou seja, a nós da esquerda cabe analisarmos, né, mas também sem termos aí vamos dizer assim, legitimarmos restrições na liberdade de imprensa, ou seja, restrições que passem, né, de um certo limite do razoável, porque isso pode acabar se voltando contra nós mesmos. Isso é importante também a gente ter, né, a percepção, ou seja, um espaço como esse aqui, quando você tem ampla liberdade para criticar e para colocar coisas, são espaços cada vez mais raros. Né, e são formas, de alguma maneira, também de se politizar a questão, de se trazer novos elementos para os grandes debates. Ô Luiz, há quem diga, eu tenho visto cada vez mais esse tipo de análise, de que os Estados Unidos caminham para uma ditadura a partir desse governo do Donald Trump. Donald Trump estaria tentando implementar um regime autoritário lá nos Estados Unidos. Eu queria a tua análise a respeito disso. Você tem acordo com esse tipo de avaliação? Você acha que o Trump quer levar, de fato, os Estados Unidos para para um regime autoritário, especialmente diante disso que a gente tem visto até na Venezuela, né? A gente nem citou isso no nosso papo. O Trump mandou navios lá para o Mar do Caribe, enfim, tá cercando a Venezuela, bombardeando embarcações que passem por aquela região, eu diria de maneira indiscriminada. Eles alegam, não, são barcos de traficantes de drogas e tal, não sei o quê, enfim. Pelo menos 4 ou 5 barcos, eu já não tenho nem mais o número correto, já foram bombardeados pelos militares dos Estados Unidos lá no Mar do Caribe. Há expectativa, aliás, parece que o Nicolás Maduro enviou uma carta lá para o Donald Trump, enfim, para questionar o que está acontecendo, tentar encontrar ali, fazer um acordo, sei lá. Enfim, o fato é que os Estados Unidos atentam contra o nosso continente e há quem diga que o Trump quer implementar uma ditadura. Eu queria uma análise dupla tua. Primeiro, em relação a essa fala de que o Trump quer sim implementar um regime autoritário nos Estados Unidos, e depois sobre os ataques dele à Venezuela e a possibilidade disso avançar para além
do território venezuelano? Você acha que o Trump vai derrubar o Nicolás Maduro? Olha, apesar de bufão, boquirroto, né, e muitas vezes impositor de coisas, de ações, e se colocar dessa maneira autoritária como ele se projeta e apresenta, é importante a gente entender o seguinte: o Trump foi eleito pela primeira vez e agora pela segunda, ainda que agora esteja um pouco mais fortalecido, mas ele é eleito por aqueles setores que não são os vitoriosos de todo esse processo internacional conhecido como globalização financeira. Vou resumir aqui. Então ele não é o vitorioso disso, não é ele que está no comando, não é ele que detém o controle desse aparato burocrático instalado nos Estados Unidos, do aparato militar, desse aparato de inteligência. Ele não comanda isso exatamente, pelo contrário. Esse aparato está muito mais vinculado a setores do Partido Republicano que compõem com o Democrata e, fundamentalmente, aos do Partido Democrata. Inclusive, eram setores que estavam em voga durante o governo Biden, esse interregno que foi o governo Biden. Então, o Trump ele não detém ali a força total, ele está em permanente disputa. Ele está em permanente disputa política, internamente, sobretudo, porque ele é um governo fraco, ou seja, ele não é um governo que representa aqueles que estão no poder. Nesse sentido, né, ele não é exatamente um governo que representa os interesses de uma burguesia que está na dianteira do imperialismo, o que não significa que ele não possa vir a ser no futuro. Né? Ele é um elemento da burguesia, só que ele não é um elemento dessa burguesia, dessa fração burguesa que está no poder. Por isso, ele tem tanta dificuldade de governar. O primeiro mandato dele foi muito difícil, e o segundo mandato me parece um pouco mais, ele está um pouco mais fortalecido, claro, mas não plenamente. Então, ou seja, como ele não está fortalecido internamente, todas as opções estão sobre a mesa, principalmente essa, de acirrar o regime, né, de transformar numa coisa mais autoritária. Isso não é descartável, você falou muito bem. Ou seja, o governo Trump, inclusive, caminha para ganhar adeptos e ganhar mais força política, né, a fórceps, né, colocando aí, baixando decretos, baixando leis, tentando, de alguma maneira, pressionar esses setores que são contrários a ele. Tá? Então, isso é uma questão para a gente pensar. O Trump, no plano internacional, a gente vê que ele não consegue fazer aquilo que ele, pessoalmente, ou ele e sua base política gostariam de fazer, por exemplo. Ele está tentando encerrar essa guerra na Ucrânia há tempos e não consegue, porque há outros interesses importantes envolvidos ali. Então, ou seja, ele está pressionado o tempo inteiro, né, e está tentando, de alguma maneira, se equilibrar e se articular ali numa conjuntura interna que não lhe é favorável. Mas é que isso, ele vai utilizando os acontecimentos mais recentes e tudo que ele pode, vai jogando com as armas que tem para ganhar cacife político ali dentro e se impor. Né? Se ele vai ser bem sucedido ou não, isso nós veremos. Ou seja, se ele conseguirá dentro das quatro linhas, como se diz, ou fora, isso o tempo vai dizer, né, até que ponto as coisas vão escalar lá dentro. Agora, uma coisa que é importante, Anderson, é o seguinte: ele representa um setor dentro do Partido Republicano que emula os princípios mais tradicionais do Partido Republicano. Dentre eles está um certo isolacionismo em relação à Europa. É por isso que a ele interessa terminar essa guerra na Ucrânia, para que a coisa não escale ainda mais, ou seja, não se espalhe pelos países europeus. Ali ele defende o isolacionismo. E, ao mesmo tempo, ele defende o intervencionismo direto na América Latina, a qual sempre foi o quintal para esses políticos republicanos mais tradicionais. Lembremos nós como foi o início do século XX, aqui permeado de intervenções diretas e ingerências de toda forma, pressões. Então, ele, de alguma maneira, representa isso. Né? Para os regimes que se colocam de maneira contrária, abertamente contrária aos Estados Unidos, como Cuba e Venezuela, a pressão é muito grande. Vide a própria nomeação do Marco Rubio, que é um descendente de cubanos, né? Ou seja, ele faz parte de um grupo chamado de Gusano nos Estados Unidos, são os cubanos contra a Revolução Cubana, que estão lá nos Estados Unidos já há bastante tempo, já bem enraizados por lá. Inclusive, já perpetraram uma série de atentados, já estiveram à frente de vários boicotes em relação a Cuba. A presença do Marco Rubio ali tem esse caráter, tem essa baliza, e, ao mesmo tempo, também em relação à Venezuela. A pressão vai escalar muito, vai aumentar muito, o que significa uma ameaça não apenas para a Venezuela, mas também para todos os países da região, inclusive para o próprio Brasil. É bom a gente ficar atento. A história
não nos deixa dormir tranquilos em relação a isso. A gente sabe que os Estados Unidos têm um histórico de intervenção na América Latina como um todo, muito presente, muito frequente, e que, inclusive, pode, de alguma maneira, cacifar o próprio Trump num momento de crise, como é o que ele vive. Luiz, para a gente fechar aqui o nosso papo, um último tema que a gente também não pode deixar de tratar, que é essa crise que o governo de Javier Milei enfrenta lá na Argentina. Uma crise enorme, talvez a maior crise dos últimos tempos. Manifestações muito grandes contra episódios de corrupção no governo, a economia em colapso, com a gestão federal tendo de intervir, inclusive injetando dinheiro para evitar a desvalorização do peso argentino. Enfim, a última cartada do Javier Milei seria essa reunião que ele vai ter com o Donald Trump amanhã, durante justamente a Assembleia Geral da ONU lá em Nova York, para pedir ajuda, pedir apoio, enfim. Você vê uma saída para essa crise lá na Argentina? O Javier Milei, você acha que ele chega até o final do seu mandato? Qual é a força de oposição, Luiz, que teria espaço para avançar diante desse colapso que há no governo argentino? Bom, a gente está falando do governo argentino, do Milei, né, desde o seu início, pontuando aí medidas muito extremas, né, desde a tal da lei ônibus, né, até hoje, que vem castigando, né, a população nos mais variados sentidos. Né. Isso aí não é novidade, as ações do Milei contra a sua própria população. Isso não é nada de novo no radar. Agora, o que tem de novo no horizonte, e que me parece que é, sim, significativo, e aí você tem toda a razão em explorar o assunto, é que, por mais que os movimentos não pareçam tão nítidos, eles estão acontecendo. Estão acontecendo em que sentido? O governo Milei, desde o seu início, contou com uma blindagem midiática muito grande, né? Ou seja, as pessoas que votaram nele continuam reverberando um certo sentimento de que, olha, estava tudo muito ruim, ele vai arrumar a casa, vamos esperar um pouquinho, vamos ter paciência e aguardar, porque ele vai arrumar as coisas. E poucas notícias pejorativas em relação às suas medidas saíam na mídia, ou seja, mantendo, de alguma maneira, um clima de esperança, de que as coisas mudariam, as coisas estavam muito ruins e mudariam. O fato do dólar ter baixado significativamente trouxe um pouco também dessa ilusão, o que fez com que muitos veículos, até aqui mesmo no Brasil, né, começassem a elogiar o Milei, queria inclusive atribuir prêmios a ele, pela sua política econômica, dentre outras coisas. Só que, recentemente, o fato dessa blindagem ter sido rompida, né, com a divulgação de um escândalo de corrupção envolvendo a sua irmã, né, numa área muito sensível, que é a área, vamos dizer assim, de saúde pública, no sentido mais amplo, demonstrou aí um certo racha nesse bloco monolítico. E, ao mesmo tempo, esse racha dessa blindagem política vem acompanhado também por um segundo aspecto. Esse governo Milei teve, desde o seu início, um apoio político, parlamentar, burocrático, das forças que compuseram o governo Macri. Né? Tanto que o Milei incorporou para o seu governo a candidata do macrismo, que foi a Patrícia Bullrich, e deu a ela uma pasta importante no seu governo. Então, ou seja, ele tinha, de alguma maneira, não apenas o apoio dos seus adeptos mais próximos, mas também essa base macrista, que foi permitindo com que ele fosse manobrando, inclusive até com um ponto com certos setores peronistas. Então, isso foi dando uma certa sustentabilidade econômica para ele. O problema é que me parece também que esse arranjo político também está começando a entrar em crise. Está começando a dar sinais de curto-circuito, considerando que o macrismo tem seus interesses, ele tem outros, e as coisas muitas vezes entram num curto-circuito. As eleições para a província de Buenos Aires, ali para Buenos Aires e seus arredores, demonstrou isso, mas acho que ainda vale a pena esperar mais um pouco para ver como serão as eleições no interior da Argentina, onde ele teve mais força na sua eleição, ainda que seja menos populoso. Então é importante que a votação dele majoritária foi no interior, e não, né, na capital, ali nos seus arredores, o que já, ou seja, não mostra grandes mudanças ainda do ponto de vista eleitoral, mas, né, parece que um racha dentro desse bloco está acontecendo. Importante você ter lembrado dessas eleições já em Buenos Aires. A gente trouxe a repercussão sobre isso aqui no nosso programa, eleições que aconteceram 2 semanas atrás, se não estou enganado. Enfim, a gente trouxe essa repercussão e a gente vai esperar, obviamente, as próximas movimentações na Argentina e seguir acompanhando o cenário por lá. Luiz, eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre. Obrigado por tratar aqui de uma série de temas importantes
do cenário internacional, outros acabaram ficando um pouco de lado, a situação lá no Oriente Médio. A gente vai continuar trazendo aqui ao longo dos próximos dias, mas são muitas as pautas aqui diante desse quadro internacional bastante movimentado ao longo dos últimos tempos. Obrigado mais uma vez pela tua participação, um bom dia e uma boa semana de trabalho para ti. Agradeço o convite e fico à disposição. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço, Luiz. Até mais. Conversamos aqui com Luiz Felipe Osório, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro.